Olá! Estamos em 2022 e para entendermos a história da indústria têxtil no Brasil, precisamos voltar alguns anos no tempo. Te convido a vir comigo, pois a viagem começa em 3, 2, 1... Chegamos! Nossa primeira parada é em 1500. Muitos livros dizem que foi aqui que tudo começou. Mas já adianto que tem muitas coisas sobre o Brasil que não te contaram. Vamos lá! Em 1500, a coroa portuguesa chegava no Brasil, onde já haviam diversas comunidades indígenas, e em algum momento da história da indústria têxtil no Brasil, há relatos de que foram os portugueses que trouxeram o algodão para cá. Mas Pero Vaz de Caminha deixou uma carta onde há referência. Uma mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano não sei de que aos peitos. Mais adiante também é citado que as casas tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos em cada esteio. Este relato deixou claro que já havia o cultivo de algodões silvestres antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil. No início do período colonial brasileiro, havia uma rentável cultura algodoeira no norte e nordeste do país, e diversas manufaturas têxteis, além da plantação de cana-de-açúcar, tabaco e exportação de ouro. Porém, a industrialização no Brasil não era de interesse dos portugueses, que controlavam totalmente o mercado brasileiro. Em 1785, as manufaturas têxteis foram interrompidas pelo alvará da Rainha Maria I, também conhecida como Maria Louca, que proibia o desvio de mão de obra, da agricultura e da exploração mineira, já que a riqueza da colônia vinha de produtos do solo e não de produtos artesanais ou industriais. Com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, o alvará foi revogado e os portos abertos para o comércio entre países. Esta medida acabou por favorecer indiretamente o crescimento de novas atividades econômicas nacionais e a competitividade do mercado interno, incluindo a indústria têxtil. Podemos ressaltar alguns fatos importantes no desenvolvimento industrial brasileiro. Diversas fábricas são inauguradas no Nordeste no período de 1830 a 1884, sendo a Bahia o primeiro e mais importante centro da indústria têxtil até 1860, pois dispunha de uma grande população escravizada, matéria-prima em abundância e fontes hidráulicas de energia. Nesta época, se destaca as atividades empreendedoras de Visconde de Mauá, que em 1854 investiu na construção da primeira estrada de ferro e foi agraciado pelo título de Barão de Mauá por Dom Pedro II. Este acontecimento foi um marco para o transporte, ligando Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e contribuiu decisivamente com o deslocamento das fábricas da Bahia para a região Centro-Sul. Estima-se que em 1882 havia no Brasil cerca de 48 fábricas produzindo 20 milhões de metros de tecidos anualmente. Este número viria a aumentar nos próximos anos para 134 estabelecimentos espalhados por 17 estados do país. Enquanto isso, no Espírito Santo, entre 1891 e 1895, estava sendo implantada a fábrica de tecidos denominada Braspérola, localizada em Cariacica, e ficou conhecida pela utilização de linho puro em suas peças. Com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, a indústria têxtil foi prejudicada, mas o setor se recuperou em seguida. Os anos 30 representaram mais crescimento para o setor têxtil, e entre 1931 e 1938 foi registrado um crescimento de 50%. Com o início da Segunda Guerra Mundial, foi exigido muito das indústrias dos países envolvidos, que acabaram por restringir o uso de matéria-prima e dedicaram-se à produção militar. O Brasil tirou vantagem desta oportunidade, aumentando sua exportação em 15 vezes e tornando-se neste período o segundo maior produtor têxtil mundial. Em 1945, quando as tropas de Hitler se renderam, as indústrias brasileiras produziam mais de 1 bilhão de metros de tecidos. Em 1951, o governo de Getúlio Vargas foi decisivo para a industrialização brasileira. O governo passou a investir em empresas públicas, privilegiando as empresas pesadas como a Companhia Siderúrgica Industrial. A década de 50 foi marcada pelo desenvolvimento em diversos setores. Já em 1956, com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, se observa o crescimento de bens intermediários. JK abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro, marcando as próximas décadas. Entrando na década de 70, não podemos deixar passar o dia 21 de junho deste mesmo ano, quando o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo de Futebol, realizada no México. No final deste período, a televisão a cores começava a se tornar popular.
Não podemos esquecer do movimento dos Novos Baianos, que marcou o movimento da contracultura no Brasil durante o regime militar. Nessa década, o movimento hippie foi extremamente popularizado graças ao festival de música Woodstock, em 1969. Era comum o estilo de se vestir dos jovens que propagavam paz e amor. Logo, as calças boca de sino, estampas, batas, cabelos longos e barba longa fizeram parte do estilo da população da década de 1970. Além do movimento hippie, a época também ficou marcada pelo movimento Black Power, que se inicia no final da década de 60 e início da década de 70, enfatizando o orgulho racial e a criação de instituições políticas e culturais. A indústria têxtil no Brasil passa a priorizar a produção de fibras e filamentos artificiais e sintéticos para responder pela demanda do setor do vestuário, por tecidos de tergal e lycra. Não podemos falar a mesma coisa da década de 80, que ficou conhecida como a década perdida para o Brasil e a América Latina, pois o cenário brasileiro apresentava incertezas e dificuldades com a alta de desempregos, quedas de renda, escalada de preço e a estagnação da economia. O setor têxtil estava fragilizado e tecnologicamente atrasado em comparação aos Estados Unidos, Europa e agora a Ásia. E enquanto as importações de fios e tecidos sintéticos e artificiais subiam, as exportações ainda apresentavam estabilidade. Isso gerou conflito entre diversos elos da cadeia. Entramos nos anos 2000. As coisas aqui são bem diferentes. Depois de passar por dificuldades financeiras, o grupo controlador da Braspérola decidiu fechar as fábricas de Cariacica, onde fabricava linho puro considerado de altíssima qualidade, e de Camaragibe, em Pernambuco, onde produzia algodão e linho misto. No dia 4 de setembro de 2001, os 670 funcionários foram dispensados. A Justiça do Trabalho determinou a venda dos equipamentos das fábricas de Cariacica e de Pernambuco. O dinheiro obtido foi utilizado para o pagamento da dívida trabalhista, que foi praticamente quitada. Na unidade do Espírito Santo, as dificuldades foram maiores. As máquinas estavam mais danificadas do que imaginavam os empresários compradores. Faltavam peças básicas nos equipamentos e existia todo o passivo ambiental que precisaria ser resolvido para garantir a reabertura da unidade. A decisão foi por não reativar a unidade de Cariacica. Com isso, o país perdeu definitivamente uma fábrica têxtil moderna e um linho de qualidade inquestionável e nunca mais voltou a operar. Em 2011, o Brasil estava na 8ª posição entre os maiores produtores têxteis e na 7ª posição para a produção de artigos confeccionados. Em agosto de 2012, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, encaminhou um pedido de investigação de salvaguarda para 60 itens do setor de vestuário, alegando estar ocorrendo um surto de importações de roupas no país. Porém, o governo brasileiro tem alinhado junto à sua política externa várias empresas com interesses comerciais no mercado chinês, entre eles a exportação de soja, carne, madeira e café, entre outros produtos básicos. Por isso, a regulamentação da salvaguarda para a indústria têxtil poderia prejudicar as demais operações entre esses dois países. Ufa! E por fim, estamos de volta em 2022. Atualmente, a China aparece como líder mundial em exportações de produtos têxteis e confeccionados. Como seu trabalho é intensivo e relativamente mais barato, a produtividade chinesa aumenta. Aqui no Brasil, há uma grande expectativa para a fabricação de tecidos de alta performance, acompanhados de componentes eletrônicos, que são outra grande tendência do setor. A ideia é oferecer novos materiais para as mais diversas áreas. As indústrias têxteis no Brasil são responsáveis por grande parte do impacto ambiental. No entanto, hoje nossa preocupação vai muito além. É preciso criar ações sustentáveis que minimizem o impacto não só do consumo de água, mas melhorem o tratamento e reduzam a emissão de gases e o despejo de químicas. Você sabia que a produção de 1 quilo de tecido acarreta o uso de 150 litros de água? Por isso é necessário um tratamento adequado da água utilizada, evitando o desperdício de matérias-primas para tornar toda a cadeia produtiva mais saudável para o meio ambiente e os trabalhadores, além de ações de responsabilidade social.
Espero que tenham gostado da experiência. Eu fico por aqui e agradeço imensamente a sua presença. Tchau e até breve!